Você sabe o que é cineclubismo? Essa palavra diz respeito às ações dos cineclubes, que são grupos que se dedicam a exibir e debater filmes de interesse sociocultural ou estético, se organizando de forma democrática e sem visar lucro. É importante a gente conhecer um pouco mais da história dos cineclubes para entender melhor esse assunto. Há registros da existência de clubes de cinema mundo afora desde os primeiros anos do século XX. Um exemplo marcante é o Cinema do Povo, organização anarquista que funcionou de 1913 a 1915 na França, com o intuito de utilizar o cinema para a formação intelectual do proletariado. Mas foi no período de 1920 a 1930 que o termo cineclube começou a ser utilizado com mais frequência para designar esses grupos que se reúnem para ver e debater filmes. O cineasta francês Louis Deluc, que fundou o periódico chamado de Journal du Cineclub, é um dos responsáveis pela popularização desse termo. Foi uma época marcada pelas vanguardas artísticas europeias, e os cineastas e cineclubistas buscavam na imagem e movimento uma linguagem artística própria, em contraponto ao cinema comercial. Nesse contexto, o teórico italiano Ricciotto Canudo cunhou a expressão sétima arte para o cinema. Já nesse período, a cineasta francesa Germaine Dulac criou a primeira federação de cineclubes. No Brasil, o primeiro cineclube a ganhar notoriedade foi o Chaplin Club, que funcionou no Rio de Janeiro de 1928 a 1931. Fortemente contrários à introdução do som sincronizado nos filmes, seus integrantes tinham um periódico para expor suas ideias, chamado O Fã. O cultuado filme Limite, de Mário Peixoto, foi lançado em uma sessão do Chaplin Club. Em 1940, um grupo de críticos de cinema e intelectuais da revista Clima, como Paulo Emílio Salles Gomes e Décio de Almeida Prado, criou o Clube de Cinema de São Paulo. Inicialmente fechado pelo então Departamento de Imprensa e Propaganda, o clube renasceu em 1946. Em 1957, se tornou a Fundação Cinemateca Brasileira. Nesse ambiente pós-Segunda Guerra Mundial e pós-ditadura do Estado Novo, começaram a se multiplicar cineclubes em várias cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador. Tanto a Cinemateca Brasileira quanto a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro tiveram um papel crucial no difícil processo de distribuição de filmes nacionalmente. Muitos críticos e cineastas tiveram sua formação nesse ambiente de troca de experiências dos cineclubes, e o surgimento do cinema novo brasileiro está inserido nesse processo. Estou lhe devendo alguma coisa? Diz logo que eu recebi ontem. Estou lhe avisando agora, não vai se arrepender depois. Também nessa época começaram a surgir as primeiras federações e entidades representativas de cineclubes no Brasil, de forma a unir os cineclubes isolados em torno de um movimento cineclubista. Em 1959 ocorreu a primeira Jornada dos Cineclubes Brasileiros, um congresso nacional com mostras de cinema, atividades culturais e discussões sobre os rumos políticos do movimento cineclubista. As jornadas se tornaram uma tradição que subsiste nos dias atuais. Em 1962, foi criado o Conselho Nacional de Cineclubes, que se tornaria a entidade representativa máxima do movimento no Brasil. Terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar! Não pode sobrar! O movimento cineclubista brasileiro já passava por uma crescente politização quando ocorreu o golpe civil-militar de 1964. A repressão estatal aos cineclubes alcançou seu ponto máximo em 1968, com a decretação do AI-5. A grande maioria das centenas de cineclubes em todas as regiões do país teve as atividades interrompidas.
Passaram-se 6 anos para que fosse possível a realização da 8ª Jornada Nacional de Cineclubes, em 1974 em Curitiba. Esse encontro marcou o início de uma nova fase do cineclubismo, culminando no lançamento da Carta de Curitiba. O ponto central da Carta é a defesa da importância dos cineclubes na formação de público para o cinema nacional. Em 1976 foi fundada a Dinafilme, distribuidora ligada ao Conselho Nacional de Cineclubes, que teve um papel fundamental na criação de um circuito alternativo de exibição com o fornecimento de cópias de filmes em 16mm. Muitos filmes brasileiros foram lançados de forma simultânea no circuito comercial e no circuito alternativo da Dinafilme, em salas de exibição improvisadas em escolas, associações de bairro ou até mesmo em portas de fábricas. Outros tantos filmes que não passavam pela censura encontravam um meio de exibição clandestino. A Dinafilme sofreu com ataques e apreensões de materiais pela Polícia Federal, mas manteve-se relativamente firme nesse período final da ditadura. Nós vamos apresentar para vocês um filme que é chamado audiovisual. Nós vamos apresentar esse audiovisual durante 3 dias para vocês e discutir muito sobre ele com vocês. Porém, de 1980 a 1990, o cineclubismo começou a enfrentar uma nova crise. A concentração de mercado dos filmes americanos se acentuou. O modelo de distribuição em 16mm passou a se mostrar inviável e o público foi capturado pela TV e pelas videolocadoras. Muitos militantes que encampavam o movimento cineclubista também migraram para a política formal com o fim da ditadura. No meio disso, o próprio movimento cineclubista começou a enfrentar fortes divisões internas. Em 1989, o movimento cineclubista se desarticulou novamente. Ao longo da década seguinte, os cineclubes remanescentes passaram a atuar de forma individual, muitos deles assumindo um caráter mais comercial, na forma de salas de cinema de arte, como é o caso do Cine Metrópolis de Vitória. O movimento cineclubista foi retomado em 2003. Com a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder naquele ano, houve uma aproximação entre antigos integrantes do movimento e o Ministério da Cultura, que procurava promover a expansão de pontos de cultura comunitários pelo Brasil, por meio do programa Cultura Viva. Apesar das desconfianças da aproximação do Estado e de mágoas passadas entre alguns cineclubistas da velha guarda, o movimento conseguiu se rearticular. Esse momento representou o início de uma fase de maior valorização da atividade cineclubista pelo poder público. Estou recebendo hoje esta honraria, que é também um resgate da cidadania do povo de Cachoeiro. Em 2006 foi criada a Programadora Brasil, uma parceria entre o Ministério da Cultura, Cinemateca Brasileira e Centro Técnico Audiovisual, visando a distribuição de filmes brasileiros de todos os gêneros para ponto de exibição audiovisual. Com um catálogo de 970 filmes e vídeos organizados em 295 DVDs, a Programadora Brasil disponibilizou material para cerca de 1.848 pontos de exibição audiovisual em todo o país. O projeto Cine Mais Cultura, surgido em 2008, foi outra iniciativa importante para proporcionar a entrega de equipamento de exibição a cineclubes e pontos de cultura brasileiros. Entretanto, a Programadora Brasil acabou abandonada em 2013, em meio a ingerências na Cinemateca Brasileira, que hoje passa por uma grave crise. Na segunda década do século XXI, os cineclubes continuaram se multiplicando Brasil afora, e muitos estados passaram a contar com políticas públicas específicas para o cineclubismo, ao custo de muita mobilização das entidades representativas. Segundo um levantamento de 2020, existem mais de 60 cineclubes em 21 municípios do Espírito Santo. Grande parte dessas cidades nem sequer possui uma sala de cinema, e os cineclubes suprem essa necessidade de ponto de exibição audiovisual.
2020 também foi o ano em que o cineclubismo brasileiro passou a enfrentar outro imenso desafio, a pandemia de Covid-19. A impossibilidade de reuniões presenciais fez com que muitos grupos migrassem as suas atividades para a internet. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um debate pós-sessão do Cineclube Gerson Valadão. Super concordo. E essa valorização aí da fábrica como um patrimônio cultural da cidade, como você falou, já passou da hora, né, de acontecer. Uma nova realidade se avizinha, mas essa é uma história que ainda está para ser contada. Olha que história, o sujeito foi salvo pelo cinema. É uma trajetória realmente impressionante, né? What comes to you twice as strong? What seeks you out?